Onde está a verdade, hein, o professor? Porque eles falam uma coisa às vezes para a Polícia Federal, falam outras ali para o Supremo. Alexandre de Moraes ficou bravo num determinado momento. Qual é o foco deste momento do julgamento no Supremo Tribunal Federal em relação à tentativa de golpe? Fabiola, o que eu gosto sempre de lembrar, aliás, cumprimentando Sakamoto e Josias também, que eu não havia cumprimentado, mas eu gosto sempre de lembrar que nós estamos diante de um processo penal muito específico. Ele tem uma particularidade aqui, porque todos os outros grandes casos em que o Supremo julgou acusados em ações penais, eles eram casos em que as provas, os fatos, eles eram conhecidos ao longo da evolução do processo. Quer dizer, eventualmente o Ministério Público fazia uma coletiva, trazia novas provas que não eram conhecidas, etc. Esse não é um caso desse tipo. Nós estamos diante de um caso em que os eventos eles aconteceram diante dos olhos do público. Quer dizer, nós vimos tudo aquilo acontecer ao vivo, a cores, transmitido pela televisão ou noticiado imediatamente, inclusive aqui no UOL News. Então, nós estamos aqui numa fase instrutória da ação penal que, em algum grau, ela traz de volta fatos que quem acompanhava o que acontecia já sabe, né? Traz fatos que nós já conhecíamos eventualmente com um ou outro novo traço, um ou outro novo elemento. E aí, naturalmente, houve tempo, desde o 8 de janeiro, houve tempo, evidentemente, para as pessoas que participaram de todo aquele processo, eventualmente esquecerem, eventualmente ajustarem, eventualmente modificarem seu discurso diante de pressões, diante de estratégias, diante de objetivos variados. Então, isso ajuda a explicar, Fabíola, por que, de repente, uma testemunha que já havia sido ouvida na fase do inquérito muda a sua versão para amenizar o que disse, para amenizar o que ouviu. O Supremo Tribunal Federal, ele tem acesso a todas as provas, a todos os depoimentos, desde a investigação policial até agora. Ele não está preso ao que for dito pelas testemunhas nesse momento. Se houver contradições, ele pode sim perceber, identificar e evidenciar aquilo que efetivamente aconteceu e chegar a uma conclusão sobre o que é a verdade. Hoje, então, quando a gente vê esses embates, nós estamos vendo embates que decorrem, primeiro, de uma postura importante do sistema de justiça, que é confrontar a mudança de versões, e segundo, embates que decorrem do fato de que todos nós vimos o que aconteceu, todos nós tivemos notícia, pelo menos, do que aconteceu, e por isso que esse tipo de ajuste de depoimento, ele dificilmente vai, para usar uma expressão bem cotidiana, né, ele dificilmente vai colar, ele dificilmente vai convencer os julgadores nesse momento, Fabíola. Agora, doutor Corbo, nós tivemos ali, não houve necessariamente uma contradição, mas houve uma diferença de tom em relação aos depoimentos do comandante do Exército, o Freire Gomes, e o da Aeronáutica, o Batista Júnior, né? O Batista Júnior muito mais enfático, confirma a reunião em que o Bolsonaro expôs a minuta golpista, repete o que dissera na Polícia Federal, que ele se recusou a avalizar essa tentativa de virar a mesa, confirmou que o Freire Gomes disse ao Bolsonaro que teria que prendê-lo, voltou a dizer que o almirante Garnier da Marinha colocou a tropa à disposição do Bolsonaro. Agora, a gente costuma ouvir que a prova testemunhal os advogados chamam de a prostituta entre todas as provas, e a prova que precisa ser corroborada documentalmente para ter alguma validade. Nesse caso específico, como disse, não houve necessariamente uma contradição, alguns pontos de dissonância entre o depoimento do brigadeiro e do general, mas, em essência, os dois disseram a mesma coisa. A reunião, a minuta, o comportamento do Bolsonaro. Qual é o peso desse tipo de prova testemunhal numa ação penal como essa? Josias, esse é um ótimo ponto, né? Em primeiro lugar, eu acho que eu quero destacar esse aspecto que você trouxe à tona, que é o fato de que, se o tom foi mais enfático ou menos enfático, isso não faz com que os dois depoimentos se contradigam. Na verdade, nós tivemos o Freire Gomes, em algum grau, aparentemente, né, amenizando o tom do que foi a discussão com o ex-presidente. Nós tivemos o brigadeiro Batista Júnior
trazendo de volta o mesmo tom que já se tinha conhecimento, mas no fim do dia nós sabemos o que nós sabemos, de acordo com esses depoimentos, é que a conversa aconteceu, que aquela conversa teve lugar. Evidentemente, a prova testemunhal, ela não é, em geral, a prova necessariamente mais forte que existe no processo, porque ela envolve memória, porque ela envolve, eventualmente, alguma distorção, é aquele ele disse, ela disse. Então, em geral, quando eu tenho, por exemplo, uma prova testemunhal, isso vai ter que ser sopesado com o que existe de outros elementos probatórios. Aqui nós temos pelo menos dois depoimentos que se coordenam desde a fase de investigação inicial. Então, a gente tem duas provas de natureza oral, duas testemunhas dizendo substancialmente a mesma coisa. E nós temos, pelo menos é isso que nós temos visto nesse processo, um contexto, um grupo relevante de outras provas documentais e indiciárias sobre o que aconteceu. Então, tudo isso para dizer que a prova testemunhal nunca pode ser considerada sozinha, mas neste contexto, à luz do que nós estamos vendo, são dois depoimentos muito relevantes para entender qual foi a postura do presidente Bolsonaro, quais eram os objetivos do presidente Bolsonaro e se o presidente Bolsonaro e os outros acusados, de fato, participaram do crime de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, é uma prova muito relevante nesse contexto em que nós estamos vendo, Josias. Ô, Sakamoto, só segura um pouquinho, Sakamoto, que a gente precisa de um intervalo para quem está conosco na TV. Você faz a pergunta aí pelo nosso intervalo. Para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue a conversa sem pausa aqui no nosso YouTube. É contigo, Sakamoto. Professor, bom dia. A prova a minuta de golpe, aquele documento com a proposta de estado de sítio, de intervenção das Forças Armadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que de certa forma foi corroborada pelo testemunho de ambos, tanto o general quanto o almirante, ela continua sendo a mais importante prova documental desse processo, da sua avaliação? Sakamoto, eu diria que sim. Não é a única prova documental importante. Existem também as trocas de mensagens que foram encontradas em alguns celulares, que vão demonstrando ali, vão dando os ares do que estava acontecendo. Mas a prova, a minuta do golpe, ela é o documento de alguma forma fundante dessa investigação. Quando se descobriu a minuta, foi o momento que ficou mais claro qual era a intenção efetivamente de legalizar ilegalmente, né, um golpe, e ela acaba sendo o centro gravitacional de toda essa acusação, porque ela coloca no papel aquilo que, do contrário, nós só poderíamos imaginar à luz de elementos indiciários. Então, a minuta do golpe, ela tem uma importância relevante, mas, de novo, Sakamoto, esse caso é um caso excepcional em algum grau, porque existem muitas provas, quer dizer, existem muitas provas que se conectam, e nesse ponto a denúncia ela foi muito clara a esse respeito, demonstrando como que diversas outras provas, mensagens, articulações, reuniões, algumas públicas, algumas não, vão se coordenando para demonstrar esse intuito de praticar o crime que não se consumou. Mas eu diria que essas provas testemunhais, aliada à minuta do golpe que se reconheceu que foi apresentada pelo presidente, isso torna o processo muito sólido, torna muito difícil a tarefa das defesas, Sakamoto. Pode fazer a sua, Josias, vai lá. Diante de algumas revelações que são indesmentíveis, né? Não dá para negar o que é inegável, o Bolsonaro ele se viu como que compelido a reconhecer algumas coisas, né? Ele já reconheceu que houve a reunião com os comandantes militares, não questionava a minuta do golpe, agora ele diz, eu quero ver essa minuta, dá a entender que não existe o documento formal, mas consolidou-se a percepção de que houve a reunião, de que houve a conversa. Aí o Bolsonaro diz, eu apenas discuti ferramentas que estão à disposição dentro da Constituição, como estado de sítio, estado de defesa, GLO, e aí vem o procurador-geral, e aí é que é o ponto que eu queria lhe perguntar. O que é que diz o procurador-geral da República na sua denúncia? O fato de o presidente reunir... Josias, desculpa só te interromper, voltamos agora com quem estava conosco na TV. O Josias está fazendo uma pergunta ao professor Corbo, você está falando sobre o procurador-geral da República. Vai lá, Josias.
Diante das circunstâncias que ficaram nítidas, claras, indesmentíveis, o procurador construiu na sua denúncia a tese segundo a qual, se um presidente da República derrotado nas urnas reúne os comandantes militares, ele como chefe, comandante em chefe das Forças Armadas, para discutir alternativas à posse do presidente eleito, ali já há, na opinião do procurador, uma insurreição em curso. Acho que foi essa a expressão que ele utilizou. Portanto, há a tentativa de golpe que, pela lei, tentou dar golpe de Estado, já é um crime. Não é? Acha que está consolidado esse quadro, que é inegável que houve, de fato, uma tentativa de golpe, ou ainda é algo que se possa discutir? É um elemento que as defesas podem esgrimir convincentemente nessa ação penal? Josias, a estratégia da defesa, obviamente, está à disposição da defesa qualquer argumento que eles possam considerar minimamente plausível, né? É uma regra do processo que a defesa pode dizer não aconteceu, se aconteceu não fui eu, se fui eu não foi assim, e com todas as variáveis daí decorrentes, isso faz parte do direito de defesa. Agora, como você bem apontou, houve uma mudança de narrativa que torna mais difícil no processo dizer que não aconteceu aquilo que o presidente disse publicamente que aconteceu. O que parece ser nos últimos meses, pelo menos, pode vir a ser uma estratégia que as defesas vão utilizar, é a ideia que vem nesse discurso do ex-presidente de que tudo não passou de vou usar aqui a expressão em inglês, um brainstorming, né? Uma conversa geral sobre possíveis ideias, possíveis saídas, etc. E aí, se a defesa se apegar a isso, temos dois aspectos aqui. Um aspecto é, digamos, de plausibilidade dessa alegação, porque a ideia de que simplesmente se discutiu um estado de sítio, considerando o que se viu naquela minuta do golpe de Estado, aquilo não era um estado de sítio. O estado de sítio constitucional ele tem limitações específicas, ele não permite intervenção em outros poderes, então a gente não estaria diante, efetivamente, de um estado de sítio minimamente baseado na Constituição. Então, em primeiro lugar, tem uma implausibilidade com o fato de que as conversas tratavam de medidas inconstitucionais, medidas antidemocráticas. E tem um segundo aspecto, talvez seja esse o aspecto sobre o qual as defesas vão se focar, vão ter o seu foco, que é não exatamente negar as conversas, mas tentar descaracterizar as conversas como crime de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Qual é a tese? Essa é a principal que sempre correu desde o início das acusações. A de que conversar não é tentar, é que isso seriam só atos preparatórios que, portanto, não seriam puníveis. E aí se soma esse aspecto que você mencionou. Uma coisa é cogitar na sua mente, outra coisa é fazer uma anotação em um papel, mas quando o presidente da República, ainda exercendo o mandato, ele convoca os comandantes das Forças Armadas para apresentar uma proposta de golpe de Estado, e essa vai ser a questão jurídica que o Supremo vai ter que enfrentar, é possível dizer com alguma clareza que aquilo ali já é uma tentativa, que é o tipo penal, né? Tentar o golpe de Estado. Então, chamar os comandantes das Forças Armadas para esse tipo de conversa não é simplesmente preparar o golpe, não é simplesmente cogitar do golpe, é efetivamente dar início aos atos executórios daquele tipo penal. Mas essa vai ser a questão jurídica central e talvez seja sobre isso que as defesas vão se repousar, sobre tentar descaracterizar o início dos atos executórios pelo simples fato dessa conversa entre o comandante em chefe das Forças Armadas e as Forças Armadas visando a um golpe de Estado. Josias. Josias, vai lá com a sua última sobre o depoimento, porque eu quero mudar de assunto rapidamente com o professor Corbo. Eu tenho uma dúvida técnica, Corbo, que eu queria esclarecer com você. A defesa do Almir Garnier, que é o ex-comandante da Marinha, que está sendo acusado de se acumpliciar com o Bolsonaro, colocar tropas à disposição, a defesa convocou como testemunha o atual comandante da Marinha, que é o Marcos Sampaio Olsen. E esse almirante, o almirante Olsen, está pedindo, aí a AGU é que o representa, ele é o atual comandante da Marinha, ele está pedindo para ser retirado do rol de testemunhas, porque ele acha que não tem nenhuma informação relevante a prestar. Aparentemente, o Almir Garnier tem alguma coisa que quer extrair do atual comandante, alguma coisa que o isente nessa trama golpista. Né? Pode uma testemunha dizer, eu não tenho nada a esclarecer e gostaria de ser
liberado, ou a defesa do Almir Garnier pode obrigar o atual comandante da Marinha a sentar no banco de testemunhas? Josias, a testemunha pode se manifestar e dizer que não tem nada a contribuir, a defesa pode insistir no depoimento dessa testemunha. Como se trata de alguém que exerce uma função pública, ele vai ter uma série de prerrogativas, escolher o momento, por exemplo, em que vai testemunhar, mas mesmo ele entendendo que não tem algo a contribuir, é um direito da defesa produzir aquela prova que eventualmente vai inocentar o acusado. Aí a questão, Josias, fica sendo de estratégia processual. Quer dizer, eu quero chamar uma testemunha que se manifestou no sentido de que não tem nada a esclarecer? É uma pergunta que só a defesa, em conjunto com os acusados, vai poder responder. Mas esse direito a produzir a prova é deles. O Alexandre de Moraes, portanto, não pode simplesmente liberar a testemunha se a defesa do Garnier insistir em trazer o atual comandante da Marinha para o banco de testemunhas. Não deveria. O juiz tem o poder de instrução probatória de determinar que provas ele considera relevante ou não. Mas, do ponto de vista do direito à ampla defesa, se a defesa entende que aquela prova é relevante, o juiz deve deferir a produção daquela prova. Professor, eu sei que você tem uma agenda apertada. Só uma última pergunta de um assunto extremamente importante também, que hoje está entre os nossos assuntos mais lidos na nossa página do UOL, que é a possível sanção ao ministro Alexandre de Moraes, que está no meio de tudo isso que a gente falou até agora também, né? Mas só que em relação a outros episódios. Lá nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano, o secretário de Estado lá dos Estados Unidos, disse que sim, as sanções a Alexandre de Moraes, o Marco Rubio, né, disse que as sanções a Alexandre de Moraes estão em análise lá nos Estados Unidos. Ele pode sim ser alvo de sanção, ele confirmou isso ontem. Ele participou de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes e a declaração foi uma resposta a um parlamentar republicano que citou um suposto alarmante declínio dos direitos humanos no Brasil. Bom, o Jamil Chad, nosso colunista, traz a reportagem e informações de apuração dele com fontes do governo Lula, de que caso isso venha a acontecer, o governo Lula vai entender isso como um ataque à soberania. O governo, o judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal, já analisa que vai ser algo inadmissível o governo americano fazer isso com um ministro do Supremo brasileiro. O senhor acredita que essa sanção possa vir? Ela é um ataque à democracia? Ela é inadmissível, como dizem alguns ministros do Supremo? Fabiola, ela é inadmissível. Tá? Acho que a primeira coisa é não normalizar o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um uso do Estado americano estratégico, né, como forma de responder a adversários de uma extrema-direita global. Nós vimos isso ontem com a reunião do presidente Trump com o presidente da África do Sul para denunciar um inexistente genocídio contra pessoas brancas. Nós vemos isso nos ataques que o próprio presidente Trump faz ao judiciário interno e não seria diferente com o judiciário de outros países. Isso é grave, isso é inadmissível porque, primeiro, o ministro Alexandre de Moraes não existe do ponto de vista do direito internacional. Quem existe é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele produz atos oficiais e esses atos oficiais, se gerarem qualquer tipo de dificuldade diplomática, eles devem ser resolvidos no âmbito da diplomacia. A ideia de que os Estados Unidos possam sancionar um agente público brasileiro por atos oficiais que ele praticou na condição de agente público, isso é muito grave. Isso é uma interferência com a autonomia judicial do Brasil, é uma interferência com o Estado de Direito brasileiro, independentemente do direito a viajar do ministro Alexandre de Moraes, do direito a acessar contas bancárias do ministro Alexandre de Moraes. Não é admissível que um Estado se valha da sua posição política, econômica, global, para buscar interferir no funcionamento livre dos poderes de um outro Estado. Então, isso não é normal. Isso não é admissível e isso pode e deve, inclusive, gerar, se acontecer, uma crise diplomática com o Estado brasileiro precisando se afirmar de maneira muito sólida diante dos outros agentes internacionais, Fabio.